Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho e pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Cidadania e hoje vamos saber um pouco mais sobre o trabalho importante do Conselho Tutelar aqui de Votuporanga. Nós vamos conversar com 2 conselheiros para saber dessa experiência, para saber como que funciona o Conselho na prática. Não saia daí, o Cidadania já está começando. Como dissemos na abertura do programa, hoje o nosso tema é Conselho Tutelar. É um trabalho importante de conselheiros que fazem parte do Conselho e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. A nossa primeira convidada de hoje é a Beatriz Cavallari, ela que é conselheira. Beatriz, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui hoje para podermos informarmos para a população de Votuporanga e região sobre esse trabalho importante de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de poder estar falando com a população, né, elucidando, trazendo um pouco do que a gente faz aqui, né, de como é o nosso trabalho, né. Cumprimento a população que nos assiste e vamos lá. É isso aí. Bom, para começarmos, Beatriz, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de você em relação ao Conselho Tutelar. É a primeira vez que você é conselheira? Não, eu entrei no mandato anterior, né, a esse, nós iniciamos esse mandato em janeiro do ano passado, né, e eu vim de um outro mandato, onde eu fui suplente, né, o Conselho Tutelar é escolhido pela população em um processo parecido com o eleitoral, mas não é um processo eleitoral, e eu fui reconduzida, né? Entrei novamente, então já tem um tempinho aí de experiência na função. Bom, e por que você resolveu ser uma conselheira tutelar? Bom, eu faço faculdade de Direito, né? E sou servidora pública afastada da Prefeitura Municipal de Votuporanga. O Conselho, para mim, é uma grande experiência, né? Principalmente no âmbito jurídico em si, né? A gente lida muito com a Vara da Infância e da Juventude, com o Ministério Público daqui da cidade de Votuporanga e, às vezes, de algumas comarcas vizinhas, né? Então, para mim, é um processo de crescimento, né? Eu já estava no meu antigo emprego, eu já estava no meu cargo na Prefeitura há bastante tempo, né? Já tinha retirado dali tudo que eu precisava, né? Então foi para mim um desafio novo, né? Algo novo para mim aprender, né? Crescimento pessoal também. E é sempre bom, né? Experiências que fazem a gente crescer. Tá certo. Você falou em relação à escolha dos conselheiros, que é parecido, né, com o sistema eleitoral. Gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, que porventura não conhecem o Conselho, não sabem como que funciona. Explica como é que funciona na prática esse processo de escolha, por favor. O processo de escolha, ele acontece a cada 4 anos, um ano antes das eleições municipais. Então, um ano antes das eleições municipais, por volta de maio, junho, abre-se um processo de inscrição e aí todas as pessoas que têm algum tipo de experiência com a área da infância e da juventude, que já trabalharam com crianças, tem alguns requisitos ali para a pessoa poder se inscrever, né? Então, ela se inscreve e passa por alguns processos, né? Algumas avaliações, até ela ficar apta a entrar para esse processo de escolha. E aí, então, no segundo domingo de outubro, né, antes das eleições municipais, um ano antes, é realizado esse processo, onde as pessoas vão e votam, os eleitores do município que estão aptos, né, a exercerem esse ato, né, de cidadania, eles podem ir até o local de votação e votar. Não é uma eleição obrigatória, como a eleição municipal, mas ela é realizada de 4 em 4 anos e a pessoa pode ir lá e escolher, né, de acordo com o seu gosto, com quem representa melhor ela para esse cargo, para essa função.
E aí ganha-se, elege-se aqueles que tiveram mais... São 5 conselheiros, né? E aí elege-se 5 conselheiros e 5 suplentes normalmente. Caso algum dos conselheiros titulares saia por algum motivo, desista, né, do seu pleito, o suplente assume. Mas nós somos em 5, chama-se colegiado, né? Todas as nossas decisões aqui são embasadas e realizadas pelo colegiado, que são 5 conselheiros. Então, somos uma equipe. Elege-se uma equipe. Tá. Agora me explica, por favor, o seguinte. O que é o conselheiro? O que ele faz? Aonde que ele vai? Ok. O conselheiro tutelar, ele age em toda e qualquer situação que houver violação de direitos para a criança e para o adolescente. Então, assim, nós fomos criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nossas atribuições estão elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ali ele vai praticamente dizer tudo que nós temos como função e como atribuição. Então, são inúmeras situações, né? Por exemplo, quando os pais deixam de prover para a criança sustento, meio de vida e educação estruturada de alguma forma, o mínimo possível, negligência com a saúde, com escola, com qualquer situação que seja, né? O Conselho Tutelar faz atuação. O nosso papel é sempre fazer com quem tem que fazer, faça. Né? Seja a família, seja o Estado, seja dentro do Estado a saúde, a educação, o sistema como um todo, né? Então, nós verificamos ali quem precisa realizar, o que precisa ser realizado no âmbito social, em qualquer âmbito que seja. E nós solicitamos que isso seja realizado, né? Por exemplo, uma criança que os pais falharam com educação escolar, nesse período que nós estamos em casa, né? Voltando agora às aulas presenciais, nós ficamos bastante tempo com aulas remotas. O Estatuto vai ditar para a gente que os pais eles devem prover a escolaridade dos filhos, eles têm que levar as crianças à escola. Como nós estávamos em casa, essas atividades que são entregues pela escola têm que ser executadas para a criança ficar com presença. Então, quando o pai não executa essas atividades, a escola, por determinação legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que remeter isso ao Conselho Tutelar. E aí nós vamos acionar esses pais para que eles façam o que tem que ser feito, executem essa ação. Caso eles não façam, nós remetemos ao Ministério Público. Tudo isso está bem explicitado, bem assim, esmiuçado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nós entramos como conselheiro, o primeiro ato, após a posse, é a capacitação. E aí, tudo isso é explicado para a gente, né? A forma como nós devemos trabalhar, a forma como o ECA dita que nós devemos trabalhar. E aí, todas as situações de violação de direito da criança, a gente passa a resguardar, né? Onde existe a violação, existe a atuação do conselheiro tutelar. E agora, nesse período de pandemia, houve um crescimento do atendimento de vocês ou não? Em algumas partes foi diminuído e em outras aumentadas, né? Então, por exemplo, essa questão escolar, em frequência, né? Por exemplo, faltas, evasão, ela diminuiu um pouco, porque ficou mais fácil as atividades. Quando são crianças, os pais deixam de executar essas atividades, enfim, a gente acaba acionando, mas é muito menor o índice do que quando esses alunos têm que ir presencialmente às escolas, principalmente quando são adolescentes e os pais já não têm mais um domínio completo sobre eles. Por outro lado, as questões de violação de direito no que tange, por exemplo, a maus tratos, né, efetivamente, a situação de abandono de incapaz, situações um pouco mais graves, na verdade, até elas aumentaram, sim, porque as crianças ficaram dentro de casa. Então, acaba que o convívio com a família aumentou. Nós temos muitas crianças que, inclusive, elas são matriculadas na rede para que seja garantido para elas
a alimentação, que às vezes a família não consegue suprir completamente em casa. Então, na escola, a criança fica completamente alimentada e segura, né? Estando em casa, nós temos que correr de outras formas para que essas crianças não passem fome, para que essas crianças tenham um mínimo de dignidade para sobreviver. Então, em uma certa demanda, o serviço diminuiu, mas em outra, aumentou. Tá certo. Beatriz, a gente ouve muito falar, fala-se muito, que nem você citou até o momento para a gente, nos direitos das crianças e adolescentes. Sim. Eu quero fazer uma pergunta para você na contramão disso aí. Onde estão os deveres? Por exemplo, a gente tem ouvido muito pela mídia, talvez não seja o caso aqui em Votuporanga. Esses dias mesmo eu vi um caso de uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, chefe de uma quadrilha. Tem crianças e adolescentes que infelizmente já estão no mundo do crime, fazendo roubos, furtos e por aí vai. Então seria no caso os deveres que acredito, né, que hoje qualquer criança sabe o que é o certo, o que é o errado. Sim. Contramão dos deveres, o Conselho Tutelar também age ou não? Ou ele só vai pelo lado dos direitos? O Conselho Tutelar foi criado, na verdade, mais para a garantia dos direitos. Por quê? A gente entende que na falha, né, de quem deve suprir, necessita-se de um guardião, de alguém que se faça se executar. Quando o adolescente, no caso, a partir de 12 anos, o Estatuto considera adolescente já. Então, quando o adolescente ele comete um ato infracional, ele vai ser cuidado com relação a isso. Então, ele não vai para uma cadeia, né? Dependendo da gravidade do ato que for realizado, tem algumas medidas socioeducativas, né, que são chamadas, as quais o adolescente ele vai ser penalizado, né? Que na verdade são medidas socioeducativas para reeducar esse adolescente e reinseri-lo na sociedade. Pode ser que numa situação muito grave o adolescente chegue aí para a Fundação Casa, né? Mas nessas situações onde o violador de direitos é a criança ou adolescente, quem age não é o conselho, né? Quem age é a justiça, né, no caso, e a proteção ao cidadão. Então, se você verifica, por exemplo, uma criança executando um furto, um adolescente executando um furto numa loja, por exemplo, um adolescente de 14 anos, de 15 anos, traficando, como é uma situação, infelizmente, comum de se ver, é a polícia militar que deve ser acionada, porque ele está infringindo o seu próprio direito e o das pessoas, né? E aí, nesse caso, ele vai ser tratado como alguém que infringe direitos. Como ele ainda não é maior de idade, ele não é absolutamente capaz, ele é tratado de uma forma mais leve, né, do que se ele fosse maior de idade. Contudo, ele acaba respondendo, né? Existem algumas medidas que o juiz acaba determinando, acaba fazendo com que sejam realizadas essas medidas. E a última delas, né, a mais grave, é sempre a Fundação Casa. E assim, vale dizer que muitas vezes a gente escuta assim, o adolescente que foi para a Fundação Casa já está perdido. Na verdade, isso não é uma realidade. Na verdade, a gente tem um grande índice de adolescentes que acabam chegando na Fundação Casa, na sua grande maioria por tráfico, e eles se ressocializam, né? Porque o trabalho lá dentro é um trabalho completamente voltado para que isso aconteça. Então, o adolescente ele fica ali recluso, né? Ele não pode ter mais contato direto com a sua família por meio pessoal, a não ser as visitas que são permitidas lá. E ele é obrigado a estudar, né? Ele aprende alguns ofícios, algumas coisas ali dentro. Existe todo um trabalho de profissionais que atuam efetivamente para ressocializar, muitas vezes, o que ele não recebeu na casa dele, na estrutura familiar dele, no local onde ele cresceu, ele recebe lá dentro, né? E ainda em processo de aprendizagem, porque por isso que a gente não trata o adolescente como um adulto, porque ele ainda está aprendendo, né? Então eu digo que quando o adolescente acaba por chegar a uma Fundação Casa, que é a medida mais grave que pode chegar para um adolescente,
ele não está perdido. É um adolescente que tem ali uma grande oportunidade, na verdade, de um recomeço, né? Ele já sai encaminhado ao mercado de trabalho, ao sair da Fundação Casa, ele já sai direcionado ao sistema de ensino, grande parte deles permanece, né? Nós acreditamos, assim, que a Fundação Casa não pode ser vista como um fim, ela tem que ser vista como um novo começo, principalmente para esses, né, que infelizmente chegaram a essa situação. Tá certo. A gente está chegando já no finalzinho do seu tempo aqui com a gente, ver como é que passa rapidão, né? Verdade. Eu queria que você, para a gente encerrar nosso papo, que você contasse para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, alguma história, algum momento vivido por você dentro do Conselho Tutelar que te marcou muito, que deixou você até, às vezes, a gente sabe que existem situações que até, por mais forte, por mais profissional que você seja, a gente na função de jornalista também, tem casos que a gente chega até, não na frente das câmeras, você chega até, né, escorrer aquela lágrima de dó, de ver aquela situação tão difícil. Tem algo que você se lembra, assim, para você contar pra gente? São muitas histórias, né? Mas eu digo que a primeira vez que eu fui efetivar um acolhimento institucional, que é o acolhimento institucional, é quando a criança vai ser de fato retirada da família, do círculo familiar, pode ser da mãe, do pai, da avó, de quem detém a guarda dela ali, e levada para uma casa abrigo, né? Porque a situação de violação de direito dela chegou a um ponto extremo e isso teve que ser feito. Normalmente isso é feito com uma decisão judicial, nós encaminhamos ao Ministério Público e vem a decisão do juiz para que seja realizado o acolhimento. E a primeira vez que eu realizei um acolhimento institucional em que eu tirei do colo da mãe a criança, e a criança chorando, e a mãe chorando, e uma situação emotiva muito grande, muito forte, foi muito difícil. Porque você tem que executar, sua atribuição, você assinou, né, pelo seu diploma como conselheiro tutelar, e ao mesmo tempo, humanamente, é muito difícil, né, porque por mais que aquela mãe estivesse violando os direitos do filho, no caso, era uma mãe que era usuária de drogas, ela não tinha condições mais de permanecer com aquela criança, a criança estava sendo extremamente negligenciada, mas ainda assim era mãe, né? E sentiu muito a retirada dessa criança. Então, eu digo assim, foi uma experiência muito, muito difícil, muito difícil. Mas, por outro lado, você sabe que aquela criança está tendo uma nova oportunidade, né? Das crianças que foram retiradas dessa mãe naquele dia por ordem judicial, uma delas era um bebê, né? Era um bebê de colo ainda. E nós sabemos que ela vai receber a oportunidade de estar em um local melhor, com uma família que consiga ampará-la, que consiga dar todo o suporte necessário, né, para essa criança. Então é muito difícil, não é fácil, né? Mas no final a gente sabe que foi a melhor decisão, a melhor escolha. Tá certo. Beatriz, chegamos ao final desse nosso bate-papo. Eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar conversando com a gente, de ter dado o seu depoimento aí, né, da sua experiência como conselheiro tutelar. E a gente agradece e fica o nosso convite aí para uma próxima oportunidade. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para você, um abraço para todos. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o Conselho Tutelar de Votuporanga. Eu conversei com a Beatriz Cavalari, ela que é conselheira tutelar aqui de Votuporanga, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai conversar com mais um conselheiro para saber dessa experiência, dessa função tão importante para a sociedade. Não saia daí, nosso intervalo é bem rápido, eu aguardo você. Até já! Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui de Votuporanga. E nesse segundo e último bloco eu vou conversar com Kleber Dias, ele que também é conselheiro. Kleber, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, participando do programa. Você que também vai dar aí o seu
depoimento como conselheiro tutelar e eu agradeço desde já a sua participação. Olá, tudo bem? Eu que agradeço por estar nos dando esse momento de estar falando aqui um pouco das nossas experiências, do como que é o trabalho do Conselho Tutelar. Nós que agradecemos. Tá certo. Assim como eu perguntei para a Beatriz, eu quero fazer a mesma pergunta para você. Há quanto tempo você é conselheiro e por que você resolveu ser conselheiro? Então, esse é o meu primeiro mandato como conselheiro. E assim, como eu já tinha esse desejo de ajudar as pessoas, as famílias, daí que nasceu esse desejo de entrar nesse processo, como a Beatriz já falou, que é parecido com o processo eleitoral. Daí que veio esse desejo de ajudar as famílias, garantir o direito da criança e do adolescente, tá ali auxiliando nessa parte. Daí que veio esse desejo. Como é que está sendo essa experiência para você? Está sendo uma experiência muito boa, cada dia aprendendo mais, nós aprendemos junto, como ela vinha relatado, que as nossas decisões aqui a gente faz uma reunião em colegiado, nada assim é uma opinião própria, a gente debate, se reúne, então está sendo uma grande experiência. Tá, e para você acredita então que essas experiências que você tem passado e deve passar ainda, vão te servir aí para a vida toda? Vamos servir para a vida toda, o aprendizado, como eu tenho ajudado as pessoas, a ver a fragilidade, a vulnerabilidade das pessoas, das famílias, o que elas passam dentro das suas casas, as crianças, os adolescentes, está sendo um grande aprendizado. Antes de ser um conselheiro, você não tinha essa visão então, já que isso não fazia parte do seu convívio diário, vamos dizer assim, e vendo essas situações bastante difíceis, você passou a enxergar o mundo, as outras pessoas de uma outra forma? Sim, a gente tem uma visão quando está de fora, não está dentro do conselho, né? Porque quando nós entramos, passamos pelos processos, prova, o processo seletivo eleitoral, então assim, quando temos outra visão de como que é o trabalho do Conselho Tutelar, a gente vai vendo a situação das famílias, o que acontece, a vulnerabilidade, como eu já falei, então é dessa forma. Ô Kleber, nessas situações que você presencia aí no dia a dia, de que forma que você acha que a própria sociedade, o poder público, poderia estar ajudando no sentido de pelo menos amenizar essas situações tristes que vocês veem aí no trabalho de vocês? Eu acho que deveria, assim, ter um amparo por parte do poder público, assim, investir na educação, na saúde, abertura de novas vagas de emprego. Sabemos que estamos vivendo uma situação de pandemia, que está difícil, mas tentar investir dessa forma, abrindo oportunidade para essas famílias, para dar uma condição melhor para essas crianças, para esses adolescentes, uma educação melhor, seria nesse sentido. Tá certo. E assim como eu perguntei para a Beatriz, tem alguma situação que marcou você, que você poderia nos contar, por favor? Então, teve uma situação que a gente, assim, marca, tem muitas, né? Mas teve uma que me marcou, que foi quando a Santa Casa entrou em contato, né, pelo telefone do Conselho Tutelar, relatando que tinha uma mãe lá na Santa Casa, fora de si, que teve que ser medicada porque fez um uso excessivo de drogas. E assim, na hora que nós chegamos na residência, havia 2 crianças sozinhas, assim, uma de 10 anos e um de 1 ano, que teve que ficar com a vizinha. Aí nós chegamos até o local e fomos entender o que aconteceu. Aí essa vizinha falou assim: não, eu sou tia dos 2 por parte do pai e tal. O que tinha acontecido? A mãe fez um uso excessivo dessa droga e colocou em risco a vida dos seus filhos, dos 2. Saiu correndo pela casa com um botijão de gás aceso e foi aquele transtorno, deu polícia. E a gente, no momento, chegou ali, ainda teve um final, assim, vamos dizer, final não, se resolveu ali de forma mais leve, porque teve essa tia que pôde se responsabilizar
por essas duas crianças a princípio. Então, assim, e acabou que depois a gente caminhou para o Ministério Público e teve que mesmo ficar com essa tia, porque a mãe não tinha condições. Por mais que ela veio aqui e pediu ajuda, mas essa parte não se resolveu, então teve que ficar nessa família extensa. Tá certo. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrarmos a sua participação, eu gostaria, por gentileza, que você orientasse as pessoas que nos assistem sobre a importância da denúncia e de que forma que as pessoas podem ter contato com vocês, ou através de algum endereço, de um telefone, por favor. Então, a orientação que a gente faz à população e a todos que nos assistem é que se ela observa uma situação de risco de uma criança, de um adolescente, às vezes ela acha assim, não vou denunciar, porque isso daí está acontecendo hoje, é uma coisa boba, que ela pode estar ligando aqui no nosso telefone do Conselho Tutelar, que é o 3422-2288, ou ela pode estar vindo aqui das 8 da manhã às 5 da tarde, registrar sua denúncia presencialmente. Ela fica de forma anônima, não vai ser revelado a identidade da pessoa no momento que a gente for fazer a visita e conferir a denúncia. O endereço aqui do Conselho Tutelar da sede é na Rua Tietê, número 3059, no bairro Santa Elisa. É dessa forma que ela pode estar denunciando, ou através do Disque 100. Tá certo. Kleber, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Parabéns pelo seu trabalho, a todos os seus colegas aí de equipe. E já fica aqui também o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. É isso, a gente que agradece a oportunidade de estar divulgando o trabalho do Conselho Tutelar, como é realizado, como é feito, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer oportunidade que venha a surgir, aceitamos o convite, sim. Tá certo, muito obrigado. Bem, chegamos ao final de mais um programa Cidadania. Acabei de conversar com o Kleber Dias, ele que é conselheiro tutelar aqui de Votuporanga, e no programa de hoje você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais detalhado o importante trabalho do Conselho Tutelar aqui de Votuporanga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e eu te espero no próximo programa com mais um assunto sem interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá!